Bom dia, galera que está aí vendo. Bom feriado para todo mundo. Quase na hora do almoço, está chegando a hora, e hoje a gente vai falar sobre cucumber, que é pepino, homenageando a hora do almoço de todo mundo aí já. Uma mini bio minha: eu sou team leader na Hotmart, trabalho lá desde outubro de 2015. Eu tenho contribuições em projeto open source, eu já fiz contribuições na Eclipse, na Apache, na Pivotal, então é uma parte que eu gosto muito. E eu sou basicamente focado na manutenção da plataforma dentro da Hotmart. Porque eu sou um pouquinho focado em manutenção da plataforma, resiliência e o quão estável a plataforma vai ficar é muito importante para mim. Então, a gente tenta aplicar cada vez mais metodologias de teste novas, e um dia a gente encontrou o Cucumber. Então, no começo era tudo mato, e existia um conceito que chamava TDD, que é Test Driven Development. Por volta dos anos 2000, algumas pessoas já começaram a pensar em uma maneira nova de fazer o TDD, que ao invés de ser guiado pelo teste, será que tem alguma outra forma que o fluxo seja melhor, alguma coisa assim? E aí, teve uma motivação. Eu coloquei essa frase aí porque, geralmente, quando você pensa em 3 pessoas, uma sendo PO, Product Owner, ou em algumas empresas eles chamam de analista de desenvolvimento, que é a pessoa que geralmente fala para onde, que demandas que vão acontecer, um desenvolvedor e um tester, geralmente as 3 não falam na mesma língua. Então, se você coloca essas 3 pessoas dentro de uma sala, o PO vai falar de uma forma bem voltada para o negócio, o desenvolvedor vai pensar nos problemas que aquilo vai ter no desenvolvimento, e o tester vai ver como é que vai testar aquilo. E aí a gente começou, algumas pessoas chegaram e criaram um BDD, que é uma abordagem que consiste em descrever uma feature através do comportamento dela. Ao invés de você falar, o PO te passar falar assim, essa funcionalidade tem que somar 2 parâmetros que eu vou te passar. A gente começou a ter uma abordagem um pouco diferente, falando, agora vai funcionar da seguinte forma: quando os 2 parâmetros se chegar um parâmetro 2 e o outro parâmetro 3, você vai me devolver 5. E baseado nisso, o BDD começou a ser criado. Ele não mas só que ainda tinha um problema: como é que eu vou falar que o que o PO está passando para mim é realmente o que eu vou escrever nos meus testes? Então, como é que funciona no BDD? Na Hotmart, a gente tem um conceito chamado de War Room, que é a gente tem um produto e, baseado no que a gente acha que vai acontecer durante o trimestre, a gente fala assim, as demandas mais importantes são X, Y, Z. E aí, no War Room, vai os gerentes, mais POs, e falam, a gente tem que fazer uma evolução no nosso checkout, alguma coisa assim. Depois que a gente faz essa evolução, sai do War Room, os POs ficam responsáveis para escrever as especificações, e essas especificações elas ficam documentadas, elas têm uma reunião para falar o que é o desejo do que aquilo vai acontecer e qual o benefício que aquilo vai trazer. E depois que a gente faz essa especificação toda, os desenvolvedores começam a codificar aquilo. E através baseado no que ele entendeu da especificação, ele começa a fazer os testes da funcionalidade baseado naquilo, geralmente colocando valores e teste unitário ou de integração. Mas com BDD, como é que isso funcionaria? A gente teria uma amarra, continua acontecendo a sala de guerra, onde você vai falar o que são as funcionalidades que os desenvolvedores têm que fazer, e a gente cria especificações executáveis ao invés de
apenas documentação daquilo. Então, os POs, analistas, eles fariam a funcionalidade, continuaria fazendo a reunião, mas a documentação que eles gerariam dessa vez, elas já seriam meio que atreladas ao código. E na hora que elas estivessem atreladas ao código, eu não conseguiria subir um código sem que a especificação tivesse alterada e não conseguiria subir uma nova versão de especificação se o código já não tivesse alterado para essa nova funcionalidade. Mas isso cria uma pancada de problema, porque a gente não tem como um PO, não necessariamente, ele tem uma formação técnica. E se ele não tem uma formação técnica, ele não conseguiria desenvolver códigos para atrelar. Então, o que aconteceu é que todo mundo vai participar desse cenário e cada um, para funcionar, cada um vai chegar lá e perguntar assim, a feature é contar quantos livros tem na biblioteca. Então, à medida que... Aí ele fala, e se não tiver nenhum livro, é possível? Aí ela fala, não é possível, sempre vai ter mais de um livro. E se a biblioteca não existir? Não, a biblioteca sempre existe. Então, a cada pergunta que vai sendo feita do cenário, a gente vai desenvolver, você escreve um cenário de feature para ser testado. E aí, a gente ganhou, alguns anos depois do BDD, isso foi bem possível por causa de uma sintaxe chamada Gherkin. Gherkin é uma linguagem de texto livre, onde não programadores basicamente descrevem o que pode ser feito por uma feature ou não. Então, ela funciona da seguinte forma. Você escreve feature, e é feature mesmo, é o que aquela feature vai fazer. Então, no nosso caso da biblioteca, vai ser precisamos de uma feature que conte quantos livros tem na biblioteca. Através de diversas vezes temos problema na contagem dos livros e não sei o que. Uma historinha bem descritiva do que aquela feature representa. E depois que você escreveu a história da feature, você vai poder colocar cenários de teste. Então, o primeiro cenário você pode colocar pensando que tem um livro apenas no negócio, dado uma biblioteca, quando eu perguntar quantos livros tem na biblioteca, o resultado que a gente espera tem que ser 1. Caso não tenha nenhum livro da biblioteca, dado a biblioteca, não retorna nada. Então, basicamente, vão ser cenários de teste bem descritos que a gente vai ter, e quando a gente tiver esses cenários de teste, a gente vai começar a executá-los várias vezes para ver o que acontece mesmo. E aí vai ser basicamente, cada cenário vai representar um teste da nossa funcionalidade e a gente vai ter ela 100% coberta. Importante dizer é que Cucumber veio para unir uma especificação e documentação de teste no mesmo lugar. Então, o que você tinha às vezes era um arquivo doc que algum analista passava para a gente. Agora você pode ter ele dentro do código. Então, o mesmo conceito que a gente tem de infra as a service, a gente tem como se fosse uma documentação, infra as a code. Agora a gente tem uma coisa que é parecida, que é uma documentação como código. Então, eles ficam sempre unidos, vão estar todos no Git, ou qualquer controle de versão que você tiver. E aí, a documentação sempre vai estar viva e válida, porque como a documentação ela descreve os testes, e os testes refletem o que está na documentação, se o código alterar e os testes não forem alterados, a gente não... Esse código, se você tiver um bloqueio de código via teste, ela não vai passar. E caso a documentação tenha sido atualizada e seu código não reflita a alteração da documentação, seu código também não vai subir, porque os testes também vão quebrar nesse caso. E ele tem uma peculiaridade muito interessante, que ele diminui a quantidade de código reescrito com algumas ressalvas. Porque para Java, pelo menos, ele aumenta
um arquivo. Mas, no geral, a quantidade de código mesmo, de testes, ele vai dar uma diminuída, vai dar uma enxugada, porque enquanto você teria que criar vários testes para testar vários cenários, esses cenários todos hoje passam para documentação e o seu teste fica bem enxuto. E como todo teste, ele tem intuito de diminuir retrabalho, seja na hora que para subir menos bug, para ficar mais claro a ideia do time todo, do que aquela feature vai representar. Então, à medida que o tempo vai passando, os índices de retrabalho, eles diminuem. Então, essa aqui é uma imagem que tem no site do Cucumber, que é a intenção dele, é unir testes automatizados, especificações executáveis e criar uma documentação viva. E essa ideia de documentação viva é porque diversas vezes a gente pode passar projetos e especificações que, do dia para a noite, principalmente quem está em cenário mais de startup, essa documentação morre muito rápido. E você descobrir que ela já está morta e servir de referência para alguém sempre é um grande problema. Então, à medida que o tempo vai passando, o Cucumber fica muito bom, porque a documentação ela tem a obrigação de evoluir junto com o código sempre. Caso sua documentação não evolua, seu código também não está evoluindo. Ou você tem uma cobertura muito baixa de teste, que aí não vai fazer sentido mesmo. Mas, basicamente, essas especificações todas que vão ser descritas, a gente vai colocar elas para rodar e elas vão estar testando diretamente seu código. Quem usa BDD e Cucumber hoje em dia, a gente tem a JP Morgan Chase, que ela é um serviço bancário gigantesco nos Estados Unidos. Temos a AT&T, Groupon, General Electric, Salesforce, PayPal, Tesla, IBM. Tem várias empresas grandes que vêm muito benefício. Empresas que nem a Tesla, que lida muito com vida mesmo, de carros autônomos, essas coisas, elas usam BDD para garantir que todo mundo, desde o desenvolvedor ao tester, eles estão alinhados que o que foi colocado na feature, para aquela feature ser executada, todo mundo está alinhado que aquilo vai funcionar da mesma forma. E essas empresas, elas têm, Salesforce também é uma grande emissora, então toda vez eles vão pegar e fazer uns testes com BDD ao invés de usar um TDD. Não que TDD não seja utilizado também. Mas Cucumber você não consegue usar ele sozinho, você tem que usar ele dentro de uma linguagem. Então ele possui implementações para Ruby, JRuby, Java, Groove, Clojure. Basicamente a JVM está praticamente toda coberta com Cucumber. Ela tem implementações dentro do JavaScript, do .NET e do Python. Então, Cucumber foi feito para facilitar a vida de desenvolvedor e ele tem uma comunidade muito ativa, o que ajuda, você sempre vê muito exemplo, muito implementações, eles respondem aos bugs muito bem. E existem alguns frameworks já integrados também. No caso, eu vou até mostrar um exemplo aqui depois de utilização dele dentro do Spring. Mas existem implementações para Rails, dentro do Selenium, para teste mais end-to-end, no Serenity também, que ele fica bem bonito dentro do Serenity. Então, além disso, existem alguns mitos sobre Cucumber que a gente tem que quebrar. Muita gente fala que o Cucumber é uma ferramenta de testes, e ele não se compara ao JUnit. Em algumas implementações, ele usa o JUnit por cima, ou não. Mas ele é uma ferramenta que é para auxiliar os testes. Mas Cucumber sozinho ele não roda testes em lugar nenhum. E Cucumber foi feito para direcionar todo o ciclo de vida do seu software de uma maneira colaborativa. Então, aquilo que era apenas uma decisão de analistas, às vezes, ou de um desenvolvedor mais sênior da equipe, agora ele passou a ser responsabilidade de todo mundo. Todo mundo meio que já concordou com aquele contrato, que é
que é a documentação, e agora todo mundo vai poder opinar sobre a documentação, tentar criar um caso de teste novo, vai ter a marca registrada daquela pessoa que ele descreveu que ele escreveu mais um cenário ou alguma coisa assim. Então todo mundo vai fazer parte da vida do software. E a ideia dele é que desde o início da feature você coloque o que vai acontecer naquela feature, e do início até a hora que aquela feature pode ser descartada ou não, ela vai fazer sentido. Então, vamos lá. Está na hora de colocar a mão na massa. Eu criei um exemplo, depois já está no GitHub tem um tempo já esse exemplo. Ele é um exemplo de livraria, que nem eu falei. O livro, estou usando Lombok, por isso já tem a getter e setter. Então, o livro tem um título, um autor e uma publicação. E a data de publicação desse livro. E dentro desse livro, a gente tem uma livraria, e tem um método que é de adicionar o livro, e tem uma lista de livros para encontrar o livro. Você pode colocar a data de publicação. Ô, Luiz, Oi. se der para aumentar a fonte aí, fica melhor. Ah, sim. Deixa eu ver. Melhorou? Mas ficou legal. Beleza. Então, só passar aqui de novo. Essa é a minha classe livro. Dentro dessa classe livro, ela tem um título, o autor e uma data de publicação. Isso aqui é um builder para preencher tudo. E a gente tem uma classe livraria, que tem a lista de livros. Eu adiciono os livros e posso encontrar os livros baseados numa data de início e uma data de fim. Então, basicamente, eu só retorno os livros. E tem uma parte... através disso, eu construo. Isso aqui é aquela linguagem Gherkin que a gente comentou. Fala, a feature é de procurar livros. Permite que o cliente ache o livro desejado. Então, vai bem daquela forma descritiva que a gente tinha comentado. O primeiro cenário, a gente tem procura livro pelo ano. Dado um livro escrito por autor eu, publicado nessa data, e um outro livro Y, e dado um outro livro tal, quando o cliente procurar por livros entre 2013 e 2014, então 2 livros devem ser encontrados. E o primeiro livro 1, deve ter o título, que é esse título aqui. O livro 2 deve ter o livro assim. Tá, beleza. Eu tenho os cenários descritos, tem tudo que tá, mas como é que eu estou ligando isso ao meu teste aqui de procurar livro? Isso que é a magia do negócio. Utilizando regex, algumas linguagens, o IntelliJ, ele já até, se eu escrever um cenário aqui que não está contido no teste, ele já até gera o teste automático para mim. Mas basicamente o que ele faz é, given um livro, ele procura aqui, na mesma pasta, o procura livro e fala given, pela anotação, alguma coisa que eu escrevi, um livro de título, e essa parte aqui, ele substitui por essa aqui, e isso aqui vira automaticamente um parâmetro para minha função título. Escrito por eu, isso aqui automaticamente também, as aspas não são necessárias, mas elas são facilitador na hora que você quer falar que aquilo ali é um parâmetro ou não. Dado um autor aqui, que vai virar um parâmetro também, e publicado em 14 de março. Ele pega publicado em o parâmetro que eu passar.
Quando isso acontece, ele já joga isso tudo de parâmetro e usa o nosso builder de livro para criar um livro novo na nossa livraria. Na hora que ele criou o livro, ele vem e fala, e aí ele adiciona o livro. Esse aqui é como se fosse o setup da nossa funcionalidade. Na hora que eu coloco o end, ele meio que duplica o given. Isso aqui é uma prática boa que existe no Cucumber, mas ela não é necessária. Você pode escrever given várias vezes. Aí ele adiciona mais um livro, outro livro. Então, aquela parte aqui de ponto é qualquer coisa, livro de título. Então, essas partes, qualquer coisa, pode ser um, outro, é só para ficar mais descritivo. Quando, aí ele vai procurar aqui, por onde tem quando, o cliente procura livros entre 2013 e 2014. Quando o cliente procurar livros entre 2013 e 2014, ele já criou, eu fiz um parse aqui de data, para ficar de data inicial e data final, ele vai e coloca o resultado dentro, procura o resultado dentro dessa livraria, desse método aqui, que é o nosso método de encontrar livros. E basicamente a única coisa que ele faz é procurar livros que a data de publicação deles esteja entre as duas datas passadas, que foram passadas como parâmetro. Então, ele verifica, devem ser encontrados livros tanto. Na nossa documentação, nosso Gherkin aqui da feature tem o mesmo parâmetro. Então, 2 livros devem ser encontrados. Então, 2 livros devem ser encontrados. Aqui ele já até joga, dentro do IntelliJ, ele já até joga para onde que a função, ele conseguiu mapear a função para facilitar um pouquinho. E aí, veio uma notação do RunCrash que é só para validar. Notação de teste bem parecida. Para isso, e aí ele dá um igual ao número de livros encontrados, que foi o número que eu coloquei na minha documentação. Então, se ele não retornar 2, ele retornar 1, vai acusar erro. E para a parte final, a gente tem que o livro 1, ele pega a posição do array aqui e fala que vai ser igual e pega o título, que deve ser igual ao título que eu passei. Então, basicamente é isso. Então, por que eu falei aquela parte de diminui a quantidade de código escrito? Esse livro, esse teste aqui, basicamente, se fosse qualquer outra coisa, a gente teria que colocar a anotação teste e colocar um teste para cada cenário. Então, eu teria que fazer um teste, pega o livro, cria um livro, cria 3 livros, adiciona cada livro na livraria, depois dá um find livro e está aqui. Esse tanto de código que a gente colocaria lá, ele passou todo para o documento de feature. Então, para esse caso aqui, a gente teria isso tudo aqui, seriam 2 testes, basicamente, e cada teste teria que ter um builder para esse cara, um builder para esse cara e um builder para esse cara, todas sendo adicionadas na livraria. E depois o cliente, você procura o livro, dá o assert nele e vê se está verificando. Então, basicamente, a gente teria, além dos loops que a gente não precisou fazer, porque a documentação já gerou automática, a gente já ainda teria que fazer 2 testes. Então, esse código aqui aumentaria bastante. Então, rodando o teste, a única coisa que eu fico meio assim é porque ele precisa gerar esse teste aqui, falando onde estão os resources dele para gerar o teste. Então, rodou normal, ele vai gerar os testes para a gente. Na hora que ele rodou o teste, ele vem aqui e mostra para a gente. Isso aqui não dá, deixa eu ver se dá para aumentar essa fonte aqui. Basicamente ele mostrou que o primeiro teste rodou, roda com o cenário XY, rodou para cenário, tal, essa parte deu certo, essa parte deu certo, isso aqui tudo deu certo, e para o outro cenário também deu certo tudo que a gente estava planejando. E aí é o seguinte, vamos supor que agora
o nosso analista falou, não, a gente não pode ficar assim, a gente tem que ter uma margem de erro. Então, toda hora que você tem que me devolver um livro a mais. Vou alterar minha documentação. E aí, continua validando. Os testes continuam válidos, porque eu só mudei qual que é a conta que ele deve fazer. E eu falo assim, não, me devolve sempre um livro a mais, que eu quero ter uma margem de erro. Como a gente não mudou os testes nem o código da nossa funcionalidade, assim que eu rodar de novo, é para quebrar. Mas como eu mudei só um dos testes, só um deles quebrou. Ou seja, eu estava esperando 3, mas você me devolveu 2. E isso ficou muito claro. Por quê? Porque na hora que eu estava planejando aqui, você me devolveu um número diferente do que eu estava esperando. Então, à medida que o tempo for passando, quem atualizar a documentação ou, por algum acaso, você falar assim, não, agora a livraria vai devolver um livro a mais mesmo. Então, aí a gente já pode, você já adiciona aqui e fala assim, beleza, é um a mais. Então, seu código teria que mudar e o teste ficaria intacto nesse caso. Mas, basicamente, o Cucumber já ficaria bem simples de fazer essa alteração, caso seja seu teste. E aí, o que acontece? Mostrado o código, você tem algumas boas práticas. Cucumber foi feito para direcionar a implementação e não refletir. O que eu quero dizer com isso? Se você já tem o seu código de livraria e você sabe o que ele faz, você escrever testes ou a feature depois que aquilo já está pronto, ele não está fazendo direcionamento, ele só está reproduzindo o que seu código está fazendo. Então, ele tem que direcionar. Ele perde o sentido colaborativo do seu do seu código, ele perde o sentido de BDD, que ele não está sendo direcionado pelo comportamento. Não é um TDD também, querendo ou não, está um pouco englobado do BDD. Então, basicamente, isso tudo vai se perdendo sentido. Então, na hora que você for fazer, você tem que começar pela feature. Você vai escrever novos cenários? Pode escrever novos cenários. Duplica aqui, escreve, e se eu não encontrar livro nenhum, os livros forem de 2015 e 2018, ele não vai retornar livro nenhum. É isso mesmo que eu quero? Vai escrevendo novos cenários. Vocês têm que discutir e fazer o software não só um jeito de desenvolver, um pedaço do desenvolvedor, tem que ser um código da equipe. E isso ajuda muito. Insira narrativas dentro do seu BDD, dentro do Cucumber. Então, o meu exemplo aqui nem está muito bom, mas a ideia seria, ao ter uma biblioteca com 3 livros e procurar o início e fim. Então, tem que ser uma narrativa. Dado que o cliente chegou numa página X, Y, ele tentou procurar pelo primeiro livro, e depois a bibliotecária colocou um outro livro, e depois, quando o cliente procura por livro de 2013, 2014, tem que encontrar 2 livros, sendo que o primeiro vai ser esse aqui, o segundo vai ser tal livro. Então, ele tem que ser uma narrativa que o analista conseguiu passar muito bem a ideia e o desenvolvedor consiga refletir aquilo no teste, no Cucumber muito bem. Então, reuse passos sempre que possível. Isso aqui foi mais ou menos o que a gente fez aqui. Dentro dos passos de Given, a gente colocou end para utilizar aqui. Se eu não tivesse feito isso, eu teria que colocar outro método de Given, e esse método de Given teria
que sair sendo duplicado praticamente. Então, a ideia boa é você conseguir achar um padrão para adicionar livro, e toda vez que você precisar adicionar um livro na documentação, você vai usar esse tipo. O quando não teve necessidade, e o then a gente conseguiu duplicar, não precisou duplicar o método do nosso teste, porque ele já estava aqui dentro, englobado dentro dessa parte. Então, sempre que você puder, é bom a gente pegar esses passos e repetir. Cucumber Features foram feitos para servir de documentação e devem ser vistos dessa maneira. Cucumber Feature é essa parte aqui. Você não tem que pensar nela como código, você não tem que pensar nela como teste, você tem que pensar nela como documentação do que o seu software tem que fazer. E através dela, ele vai direcionar o que seu código deve fazer. Nem tudo são flores. Problemas que geralmente se encontra com o Cucumber quando você tenta aplicar. Regex. Regex, tem muita gente que não gosta de regex. E é o jeito que ele implementa, faz o vínculo do teste com ele. À medida que... E aí tem algo, que nem eu já falei, aspas não são necessárias, não são necessárias mesmo. Mas elas são muito boas na hora de você dizer que aquilo vai ser um parâmetro, aquilo vai ser um negócio, vai ser utilizado na sua função. Então, na hora que eu escrever a feature, isso dá uma facilitada, porque aí eu consigo falar assim, vai ter um tanto de coisa, eu poderia simplesmente colocar, vai ter um tanto de coisa, uma aspa simples, e isso estaria aqui no meu regex. Então, isso aí é uma boa prática que a gente gosta de utilizar. Mas isso não é necessário. E como eu falei, geralmente dá um problema. Porque, que nem publicado em... Isso aqui, na nossa feature, eu coloquei uma data desse jeito aqui. Dentro do meu... Aqui eu precisei formatar ela antes de utilizar ela para parâmetro. Então, essas coisas a gente tem que dar uma pensada um pouquinho como é que você vai fazer. Vou utilizar um formato de data. Se eu trocar o formato de data aqui, pode quebrar. Então, você sempre tem que preocupar uns parses, dependendo da linguagem que você está usando. Se você usar Big Decimal, aí você tem que usar int, e como é que você vai utilizar essas coisas. Isso aí que eu já falei. Então, parse no Java pode ser um problema. Em outras linguagens que não precisa parsear, nem tanto. Você troca um arquivo por 3. Se você não tivesse o seu teste, você praticamente usaria, se você não tivesse utilizando Cucumber, você usaria praticamente esse arquivo de teste. Com o Cucumber você está usando o Cucumber Feature, porque é o jeito que ele faz o vínculo da feature com o teste, e tem ainda o arquivo de publicação. Tá, mas se você pensar direito, você está trocando um arquivo de teste, um arquivo de runner, e um arquivo que estaria fora da sua aplicação agora está dentro. Então, na verdade mesmo, você só teria esse arquivo aqui para dizer qual que é a funcionalidade que ele está rodando. Ele é um pouco verboso. Por quê? Ele tem que ser bem descritivo. Como ele é por comportamento, você tem que falar qual cenário, como é que o cenário está rodando. Então, para cada cenário, você escreve um novo cenário aqui. Então, se você precisar de 4 cenários, você vai replicar isso aqui 4 vezes. Então, isso faz o seu código crescer um pouquinho. Mas, que nem eu falei, se não tivesse aqui e você quer que seu sistema esteja bem testado, a gente precisaria fazer 4 testes, e esses 4 testes a gente não conseguiria ler, a legibilidade deles é um pouco pior do que você descobrir o que cada cenário está fazendo. E a última parte talvez ele não é tão amigável. Como o seu analista, seu PO, ele tem que entender, ele tem que ter uma noção, mas isso é um hábito. Então, ele vai ter que escrever aqui, primeiro livro,
um livro primeiro livro, coisa e tal, e eu, escritor, tal, ele tem que se adequar a como é que escreve os cenários de forma correta para você conseguir aplicar nos seus testes. E aí, aquela ideia igual de TDD mesmo. Escreve aqui, escreve os testes validando, vai quebrar no início e depois você corrige até ficar do cenário certo, da maneira que você gosta. Então, esses são uns pequenos problemas. Então, basicamente é isso, gente. Quem quiser algum contato meu, pode mandar no meu e-mail mesmo. Pode me seguir no Luiz Leite _dev no Twitter, e o meu LinkedIn é esse aqui, se alguém estiver precisando. Se tiver interesse em alguma coisa que a Hotmart está fazendo, alguma coisa assim, vocês podem acessar o site da Hotmart, lá tem vaga de emprego, de desenvolvedor. A gente é uma startup de Belo Horizonte com mais de 100 desenvolvedores, então quem tiver interesse pode entrar lá e tentar se inscrever. Se tiver alguma dúvida, pode mandar tanto no e-mail quanto no Twitter ou no LinkedIn. E eu tenho um blog também, eu vou postar lá no Twitter para quem quiser, e essa apresentação toda já está documentada no blog, com o repositório nela, todo aberto também para se alguém quiser fazer algum teste ou qualquer coisa assim. Então, basicamente é isso. Muito obrigado a todo mundo. Um bom final de semana aí.